Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos. Neste domingo pela manhã, é a nossa alegria, é o nosso prazer parar tudo que nós estamos fazendo, a agitação da semana e dedicarmos este dia e principalmente este momento, esta hora, ao culto ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de começar o nosso culto, uma vez que nós estamos neste período de coronavírus, isolamento social, essa crise toda, tanta gente sofrendo, tanta gente agitada, preocupada com tantas coisas, não é? Inclusive nós temos pessoas que perderam os seus familiares, eu mesmo tenho perdido amigos, pastores, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? Então a gente está assim com o coração apertado. E então temos aqui uma leitura da Bíblia que vem ao encontro desta situação. Olha, encontra-se no livro de Jó, capítulo 5, a partir do versículo 17. Eu estava pensando que esse texto, por ser tão assim forte, tão precioso, poderia até ser um capítulo da Bíblia, um dos capítulos. Mas por acaso aqui as autoridades do assunto resolveram ligar, né, este texto ao capítulo 5, então não há problema nenhum. Mas veja o que diz aqui a palavra de Deus, eu vou repetir o texto. Jó, capítulo 5 e versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Glória a Deus. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda. Percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto tudo já o havemos inquirido, e assim é. Portanto, ouve-o e medita nisso para o teu bem. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou até um pouquinho arrepiado com essa leitura, meus irmãos. Depois do culto, os irmãos meditem neste trecho aqui do livro de Jó, capítulo 5, a partir do versículo 17, que é algo assim muito precioso. As 7 proteções dos justos. Quem é justo, quem serve a Deus, tem estas proteções. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero convidar os meus irmãos para nós orarmos ao nosso Deus. Sabe o que é que acontece, meus irmãos? Nós estamos orando durante estes dias, inclusive no nosso programa Momento de Fé, pelos que estão sofrendo com o isolamento desta quarentena, né? E principalmente nós estamos orando pelos que perderam os seus entes queridos. Como eu dizia, eu mesmo estou agitado, estou um pouco doído. Puxa vida, meus irmãos, esta semana passada faleceu um pastor queridíssimo. Eu cooperei muito tempo na Igreja de Nova Vida do Alcântara, e um dos pastores lá faleceu, e pastor ligado ali ao campo, lá do Alcântara, e estamos muito sentidos com isso. Já na semana anterior, na semana, mais umas 2 semanas para trás, um outro pastor, amigo meu, faleceu de coronavírus, sabe? Covid-19 mesmo.
né? Então, é uma luta, meus irmãos, é uma luta, é uma dor que a gente sente, não se pode ir nem ao funeral dos colegas, a gente não pode nem se despedir direito da pessoa ou das pessoas. E há muita gente abatida, sofrendo isso, né? Eu estava anotando umas coisas aqui que eu queria passar para os meus irmãos. Nós vamos orar e vamos pedir a misericórdia de Deus. Eu até anotei aqui para eu não errar, né? Olha, infelizmente há pessoas que ainda não acreditam na pandemia. Você sabia? Há gente que acha que não tem pandemia nenhuma. E, no entanto, o mundo já ultrapassa 9 milhões de infectados. O Brasil tem mais de 1.100.000 infectados, sendo o número de óbitos mais de 51 mil aqui no Brasil, né? E esses números aqui, claro, variam, né? Porque há sempre pessoas que são infectadas, o número aumenta, e há sempre pessoas falecendo e o número também aumenta. Mas graças a Deus, eu quero registrar aqui, desde que começou a pandemia, até pelo menos semana passada, onde eu fiz o registro aqui, mais de 549 mil pessoas foram curadas, graças a Deus, né? E 485 mil estão em acompanhamento médico aqui no Brasil. Graças a Deus, mais ou menos mais de 500 mil curados e um pouquinho menos de 500 mil atendidas pelos médicos. Graças a Deus, louvado seja Deus, nós não estamos sozinhos, meus queridos irmãos, Deus está conosco. Essa pandemia veio, temos que entender que foi pela vontade de Deus, porque nada acontece neste mundo, ainda mais uma coisa deste tamanho, que não seja pela vontade de Deus. Deus tem um propósito com isso, nós não vamos nos revoltar, não vamos nos rebelar, não vamos murmurar, não vamos blasfemar, mas vamos aceitar os fatos e vamos confiar que Deus sabe de todas as coisas e vamos usar os nossos privilégios espirituais. Vamos clamar ao Senhor que nós sejamos poupados. Então eu quero pedir agora que nós façamos oração. Se você ainda não está de pé, né, fique em pé, por favor, e vamos juntos orar ao nosso Deus neste momento. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre, meu Deus. Eu quero te agradecer, porque, Senhor, tu estás conosco. De um lado nós encontramos, como lemos agora pela manhã, as bem-aventuranças, as proteções para as pessoas que confiam em ti, para as pessoas que te buscam, para as pessoas que estão em constante oração. Eu quero te louvar, ó Deus, porque nós estamos apoiados, nós não estamos sozinhos. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque apesar de ter já aqui no Brasil pelo menos mais de 1 milhão de pessoas atingidas e pessoas que também já morreram, já faleceram, ó Deus, por conta dessa pandemia do coronavírus, meu Deus, no entanto, há também mais de 500 mil de pessoas curadas, tratadas naturalmente nos hospitais, tratadas, ó Deus, e curadas para a glória do teu nome, meu Deus. E há outras pessoas em tratamento médico, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. Pai, eu quero te agradecer por isso. Eu quero pedir 2 coisas ainda, meu Deus. Eu quero pedir, ó Deus, que tu abençoes os médicos, os enfermeiros e enfermeiras, todas essas equipes que estão trabalhando, Pai, todos que estão envolvidos com os assuntos de saúde, atendendo, ó Deus, as pessoas doentes, não só do coronavírus, como das outras doenças também, gente com sarampo, tuberculose, chikungunya, essas outras doenças, ó Pai, que a gente não está falando, mas que são pessoas que estão sofrendo da mesma maneira, meu Deus, inclusive de câncer mesmo. Eu quero te louvar porque o pastor, meu amigo, por quem nós oramos semana passada, a cirurgia dele foi perfeita, meu Deus. O médico extraiu o câncer e o meu colega está, meu Deus, abençoado com a sua família, alegre, está agora em pós-tratamento para recuperar completamente a sua saúde. Meu Deus, glória ao teu nome, porque tu és aquele que ouves as orações. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque verdadeiramente, Senhor,
Tu estás com o teu olhar voltado para nós, tu não estás com o teu ouvido agravado, que não possas ouvir as nossas orações, tu não estás com o teu braço encolhido, que não possas estender a tua mão sobre nós. Ó Pai, e também eu quero pedir, ó Deus, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, ó Pai, por todos aqueles que perderam seus familiares por conta dessa doença, meu Deus. Oh, Pai, consola, conforta. Uma irmã estava me dizendo outro dia que trabalha no hospital e é doloroso ver cadáveres chegando, pessoas doentes chegando, cadáveres saindo do hospital. Essa coisa, oh Deus, é uma coisa assim mesmo perturbadora, meu Deus. Mas eu quero te agradecer porque tu estás nos dando graça. Pai, envia o teu Espírito Santo, o teu Espírito Consolador, e vem consolar a todos os que estão sofrendo. Pai, esta é a minha oração, esta é a nossa oração. Neste domingo pela manhã, abrindo este culto, Pai, oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é bom estarmos aqui, é bom estarmos reunidos para louvar o nome do Senhor, para pedir coisas e também para agradecer. Obrigado, Pai, por tudo que tu nos tens dado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus. Depois de um momento como este, que a gente parece que mergulha na dor, mergulha no sofrimento, depois de uma hora como esta, a gente quase que tem que respirar, né? E eu então aqui que estou orando, né? A gente tem que dar assim, uma respiração para tomar fôlego diante de uma situação como esta. Mas graças a Deus, Deus está conosco. Queridos, vamos passar agora ao nosso momento de louvor. Se você está em pé, fique à vontade se quiser continuar, se não pode se sentar, né? Você está na sua casa e vamos acompanhar os louvores ao nosso Deus nesta manhã. O nosso grupo de louvor vai cantar um hino maravilhoso, uma música maravilhosa para o nosso Deus. Nós vamos acompanhar e em seguida eu volto. Do nosso Pai, nada nos separará dos laços do
mergulhando nesse amor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é uma maravilha quando podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. Neste domingo pela manhã, domingo que é o dia do Senhor, nós estamos aqui para exaltar o nome dele, porque ele é digno de glória, é digno de honra, de louvor e de exaltação. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos agora dar aqui só 2 avisos importantes. Olha, hoje é o último domingo do mês, né? Você sabe. E então é tempo de nós nos movimentarmos assim no sentido das ofertas, dos dízimos, né? Também a nossa campanha do quilo, porque já estamos começando a nos organizar para a cesta básica deste mês. Né? Então nós temos as pessoas necessitadas e com essa crise que nós estamos, aumentou o número de pessoas. Então eu peço que aquilo que você fez no mês passado, faça este mês. A mesma coisa com relação a dízimos e ofertas. Então seja fiel, meu irmão, seja fiel, minha irmã, porque Deus vai te recompensar. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Daqui a pouquinho a gente vai orar pelos dízimos, pelas ofertas. Mas há uma outra coisa também que eu queria falar aqui, é o seguinte, é que nós estamos no YouTube. Eu anotei aqui para não esquecer os detalhes, né? Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E então, queríamos fazer um pedido aos nossos irmãos. Você pode se inscrever em qualquer desses canais, né? E, por favor, sugira a outras pessoas, porque você vai receber no seu telefone celular as nossas programações, né? Todos os cultos, todos os momentos de fé, você vai receber normalmente, porque o YouTube, o Instagram, o Facebook, eles vão mandar para você. Outra coisa, não se esqueça de ativar o sininho, né? E dar o like, que é muito interessante a gente saber qual é a sua impressão, a sua opinião, né? Para nós é muito importante, né? Meu irmão, ajude-nos a divulgar o Evangelho. Fale para outras pessoas, informe, peça que as pessoas se inscrevam nas redes sociais, na nossa plataforma, na nossa live, na nossa apresentação, né? Muito bem, então é isso. E agora voltando aqui ao assunto das nossas ofertas e dízimos, como os irmãos sabem, não é? Nós estamos no finzinho do mês e estamos nos organizando, estamos acabando de pagar as últimas contas, estamos nos organizando já para o início do mês que vem, que é outra etapa. E engraçado que outro dia estava conversando com um pastor e ele estava me dizendo a mesma coisa. Olha, pastor, aqui cada semana é um milagre. Eu disse, querido, eu disse para ele, eu não vou te dizer bem-vindo ao clube, porque você já está no clube. Quer dizer, o clube quer dizer daqueles que batalham e que vivem pela fé. É como nós vivemos, né? Cada semana é um desafio. Então, graças a Deus que nós contamos aqui na nossa igreja com uma congregação fiel. Os nossos irmãos são fiéis, graças a Deus, e eu quero lembrá-los e encorajá-los, né? Aquilo que você fez mês passado, faça neste mês também. E para coroar estas palavras e para nos animar também, eu queria ler aqui um texto da Bíblia, você está me vendo de Bíblia aberta, no Salmo 41. O salmista fala uma coisa muito interessante aqui, é que o nosso Deus, ele ajuda, ele abençoa quem abençoa os outros. A pessoa que estende a mão para abençoar um necessitado, não só a igreja, mas uma pessoa necessitada, um irmão na fé,
uma pessoa que não é da igreja, mas que está necessitado, e você ajuda essa pessoa, Deus está vendo. Deus está vendo. Então o Salmo 41 diz isso. Olha aqui. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Até aqui. Eu gosto disso, meus irmãos. Olha, você já pensou? Você que é uma pessoa de um coração bom, você que tem a mão aberta para abençoar a alma de Deus e abençoar os necessitados em geral. Então, diz que quando você adoece, o Senhor afofa a tua cama. Você sabe o que é isso, né? Põe assim, ali, ele faz a cama ficar gostosa. Pois é, tu lhe afofas a cama. Eu gosto disso aqui. Então nós vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus não olha para nós como nós somos, mas Ele olha para nós com o seu olhar de amor e de bondade. Vamos então orar, meus irmãos? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, eu quero te agradecer porque nesse período de coronavírus, nesse período de quarentena, quando há muitas pessoas necessitadas, tu, Pai, moves as pessoas, até mesmo os que não são convertidos. Há uma solidariedade entre as pessoas, ó Deus. Há um carinho entre as pessoas. Então, meu Deus, todo mundo procura socorrer os necessitados. E eu quero te louvar, meu Deus, porque tu olhas para a pessoa que tem a mão aberta, a pessoa que procura não só te servir com dízimos e ofertas, como também procuram servir os semelhantes que estão necessitados, não só os irmãos da igreja, mas até mesmo os de fora. Então, Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra. Eu não quero, Senhor, que nenhum dos meus irmãos adoeça. Mas quando acontecer de alguém adoecer, afofa a cama do meu irmão, da minha irmã. Oh, meu Deus, glória ao teu nome, porque tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Pai, neste domingo pela manhã, eu te bendigo, meu Deus, por tudo que tu fazes, por tudo que tu tens feito e pelo que tu ainda farás. Pai, em nome de Jesus, por tudo eu te agradeço, desde agora e para sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora ouvir mais uma música apresentada pelo nosso grupo de louvor aqui da igreja. Eles vão louvar ao Senhor e nós vamos acompanhá-los. Confiamos. Oh,
te exaltamos, te exaltamos, alto e mais alto, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, alto e mais alto. Diga isso mais uma vez. Te exaltamos, a igreja te adora, Senhor. Queremos te adorar, Pai, por tudo que és, alto e mais alto. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, alto. Diga Jesus, Jesus, teu nome é o mais lindo de todos, Santo Salvador. Jesus, Jesus, só tu és o Deus poderoso, nosso Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, um culto é um culto, né? Culto é a expressão da nossa alma diante do nosso Deus. Meu Deus, aqui estamos, aqui no Rio de Janeiro, no meio dessa pandemia, mas nós estamos aqui alegremente louvando ao teu nome. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos agora passar a meditação na palavra de Deus. Olha, eu comecei domingo passado uma série de mensagens, serão 4 mensagens, né? Estamos na segunda, a respeito da cosmovisão cristã. Você sabe o que é cosmovisão? Cosmovisão é uma visão ampla de uma determinada ideia, né, de uma determinada coisa. Então, todas as religiões têm as suas cosmovisões, né? E o cristianismo tem a sua cosmovisão. Então, eu estou apresentando para os meus irmãos a nossa maneira de ver cristã a respeito do plano de Deus, das ações de Deus ao longo da história humana. E então, no domingo passado, eu falei sobre quem é Deus e como foi criada a terra. Hoje, dando prosseguimento, eu vou falar sobre como foi criado o homem e como aconteceu a queda, porque a queda é o segundo pilar desta cosmovisão. Primeiro é a criação, depois a queda. Então, primeiro vamos ver aqui como é que foi criado o homem. O homem é a obra-prima da criação de Deus. Nós dizemos que é obra-prima pelo seguinte motivo. É porque todos os feitos de Deus, ele o fez pela sua palavra. Ele disse, haja, apareça, faça-se. Né? Sempre assim. Já o homem não. Deus trabalhou com as mãos para fazer o homem. Deus pegou uma porção do pó da terra, mexeu assim, ó, fez, permita-me usar uma expressão assim, bem simples, quase rústica. Eu direi que Deus fez assim um boneco de barro, né? E soprou nos narizes do boneco, e esse boneco foi o Adão, né? Pois bem, depois Deus tirou da costela do Adão e fez Eva, da mesma forma, de modo que o espírito que ele soprou em Adão passou para Eva e para todos nós. Então, eu, por exemplo, estou respirando aqui, né? Você, meu irmão, minha irmã, está respirando. Esse fluxo e esse influxo, isso é parte do espírito que Deus soprou nos narizes de Adão quando Adão foi formado. Pois é, então é assim. Por isso nós dizemos que o homem é a obra-prima da criação de Deus. Então,
3 coisas sobre a criação do homem. Primeira, é que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está aqui em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Até aqui. Então nós estamos vendo que primeiro Deus fez o homem à sua imagem. E já vou eu falar sobre a questão do domínio, do dominar, né? Quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, olha, eu não quero discutir aqui a questão da semelhança, porque se eu for mesmo a fundo, eu acredito, eu pessoalmente, eu não faço disso uma doutrina, uma posição fechada, mas eu tenho assim uma leve impressão que Deus é parecido conosco, sabe? Porque nós fomos feitos à semelhança dele. Então ele é semelhante a nós em princípio. Agora, ele tem poder. Deixe-me dizer melhor. Se Deus fosse tomar uma forma, seria semelhante a nós. Agora, Deus é um ser espiritual, é um ser eterno, e ele é um Deus, enfim, incompreensível, e nós não podemos interpretar como é o corpo de Deus, se é que Deus tem corpo. Mas se ele fosse ter, seria semelhante a nós, porque diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. O que eu estou discutindo aqui é a semelhança. Agora, a imagem são os aspectos morais. Por exemplo, o nosso Deus, ele tem atributos, né? Deus é eterno, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, etc. Deus tem os seus atributos. Alguns desses atributos de Deus, Deus deu para nós. Por exemplo, Deus tem, com certeza, intelecto, sensibilidade e vontade. Então, esses 3 atributos Deus deu para nós também. Nós temos intelecto, sensibilidade e vontade. Nós temos mente para pensar, para criar. Nós temos inteligência, nós temos sensibilidade, nós sentimos, né? E nós temos o poder da vontade, que a gente chama de livre-arbítrio. Nós temos vontade própria, nós não somos marionetes, nós não somos autômatos, nós somos seres soberanos. Então, nesse sentido é que é a imagem de Deus em nós. Pronto, isso falando rapidamente, sem maiores discussões ou maiores detalhes. Pronto, agora vamos aqui ao sentido do domínio, porque Deus fez esse ser, no caso como Adão, com esses poderes todos, com essa capacidade toda, para dominar a terra, para administrar a terra. Deus até preparou um local especial para Adão residir, que foi o Jardim do Éden, um território imenso. A gente, quando fala em jardim, pensa que é uma pequena área de terra. Não, aquilo ali era um território, era um país praticamente, né, magnificamente cultivado, com toda a sorte de plantas e árvores frutíferas e tal. Eu queria destacar um detalhe aqui para os meus queridos irmãos, é que a humanidade primitiva, de Adão até Noé, que foi quando aconteceu o dilúvio, essa humanidade era vegetariana. Eles não comiam carne, eles se alimentavam de frutas e verduras e etc., mas não comiam carne, né? Portanto, vegetarianos. Então, só para dizer isso. E Deus, então, encheu esse território que se chama o Jardim do Éden de árvores frutíferas. E aí entra o terceiro aspecto da criação do homem, é que Deus colocou um fator de prova.
um fator de prova, porque esse homem tinha domínio sobre os animais, sobre toda a terra, como diz aqui, ele dominava, ele foi colocado como um ser também responsável por seus atos perante Deus, e a finalidade da sua presença aqui na terra era exatamente governar a terra e colocar tudo para a glória de Deus. Ele, sob o governo moral de Deus, ele fazia tudo para a glória de Deus. Só que havia um fator de prova. Deus colocou uma árvore no meio do jardim. E então Deus disse para o casal, né? Olha, podem comer de todas as árvores do jardim. Agora, daquela árvore ali, que está no meio do jardim, que é a árvore da sabedoria, que alguns chamam de árvore da sabedoria, a árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento, daquela vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, isso aqui não é que a árvore desse frutos venenosos. Não, aquilo ali é o seguinte, o morrer seria assim, no dia que eles desobedecessem, seria uma quebra de relações com o Criador. Seria uma desobediência, né? Então, portanto, essa foi a ordem do Senhor Deus. Havia, portanto, esses 3 aspectos aqui. Uma pessoa perguntou para mim outro dia, por que Deus fez a humanidade? Aí eu fui procurar na Bíblia uma resposta bíblica. E ali na carta aos Efésios, capítulo 1 e versículo 12, diz que Deus criou a humanidade, né? O apóstolo Paulo diz que tudo foi feito para o louvor da sua glória. Essa expressão, o louvor da sua glória, quer dizer, todas as obras de Deus contribuem para o louvor de Deus, o louvor da glória do próprio Deus. Isso é um assunto para a gente meditar, porque eu vi em outro lugar uma expressão assim, que nós somos o resplendor da sua glória. Veja bem, não é que nós sejamos por nós mesmos alguma coisa, mas é que quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente cumpre os propósitos de Deus, isso exalta o nome do Senhor. E veja bem que uma das coisas que os anjos têm grande admiração, e aí é o apóstolo Pedro quem fala, diz que os anjos anelam perscrutar. A maior admiração dos anjos é ver como é que um ser, como é o ser humano, que pecou contra Deus e de repente esse ser, ele é restaurado, ele é salvo, ele é resgatado e Deus aceita esse ser, coloca esse ser numa posição preponderante e, enfim, Deus concede o privilégio desse ser ter essa posição na sua presença. Esse amor de Deus, essa bondade de Deus, esse modo de Deus tratar as suas criaturas. Os anjos têm admiração. E, naturalmente, eu aqui, em rápidas palavras, não posso nem penetrar na profundidade desse conceito. Mas se você depois quiser meditar sobre isso, como é que Deus trata os anjos? E como é que Deus trata o homem? Os anjos nunca pecaram. Não estamos falando aqui de Satanás, do diabo que pecou e se rebelou e levou consigo uma terça parte dos anjos. Não estou falando de Satanás, estou falando dos anjos santos, que nunca pecaram. Como é que Deus trata esses anjos? E como é que agora Deus trata o homem que pecou e que foi restaurado? Isso é uma coisa tremenda, profunda, gloriosa, que justamente é o que diz aqui o apóstolo Paulo, que nós fomos criados para o louvor da sua glória, para o resplendor da sua glória. O nome de Deus é exaltado, é glorificado por causa de nós, meus queridos irmãos. Uma coisa impressionante. E eu estou agora me preparando para entrar no assunto da queda propriamente dita. Porque o homem foi criado, como eu disse, para ser a imagem de Deus,
para dominar, houve um fator de prova, só que o homem falhou e agora Deus, por sua misericórdia, ele providencia a salvação. Como é que aconteceu essa queda, meus queridos irmãos? O nosso assunto hoje é a queda. Como é que aconteceu? Exatamente pelo que eu lhes falei. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, em Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 3, aqui do versículo 6 para frente, diz, estamos falando da árvore, lembra? Aquela árvore que Deus disse, não coma daquela árvore. Então, diz aqui o texto, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E então abriram-se-lhe os olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui foi a queda, meus irmãos, quando eles desobedeceram ao Senhor. O homem perdeu, nessa hora, o seu estado de inocência, né? E o seu estado de felicidade também, ele perdeu. Porque ele era uma pessoa pura, Adão era puro, era inocente, e, no entanto, a partir daquele momento em que ele desobedeceu, a Bíblia está dizendo, abriram-se os olhos. E a primeira coisa que eles verificaram é que estavam nus, e aí pronto, sentiram vergonha um do outro. E quem foi que ensinou isso? Quem foi que ensinou essa maldade para alguém? O pecado, e isso foi a primeira consequência que nós vemos aqui. Muito bem. Agora, o ruim de tudo, e eu estou dizendo muito bem, bem nada, porque o ruim de tudo é que esse pecado trouxe maldição. Eu queria ler para os meus irmãos, a serpente que foi usada pelo diabo para tentar Eva, ela foi amaldiçoada. A própria terra, o planeta foi amaldiçoado. O homem foi amaldiçoado também. A mulher também. Olha aqui as sentenças. Nós estamos com a Bíblia aberta e a gente não lê muito essas passagens frequentemente, e eu gostaria de aproveitar para ler. Olha o que diz aqui, ainda no capítulo 3, do versículo 14 em diante. O Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, que ela tentou Eva, né? Maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Pronto, essa foi a sentença sobre a serpente. E continuou aqui o Senhor dizendo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui por enquanto. Então é interessante a gente entender estas palavras que o Senhor está dizendo aqui. Surgiria, portanto, uma inimizade entre a serpente e a mulher e entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. No caso aqui, essa serpente significa Satanás. E Satanás, quando diz aqui a tua descendência, quer dizer, são os demônios. São os demônios. Os descendentes, aqueles que acompanham Satanás. Haveria uma inimizade entre o bem e o mal, ou entre o mal e o bem. E diz, e o seu descendente. Está falando aqui do descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Sem mais demora, todo o povo que estuda a Bíblia sabe que o descendente da mulher, que foi designado para ser o salvador da humanidade, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, entre o diabo
os demônios e Jesus, que é o descendente da mulher, haveria uma inimizade. E Jesus haveria de esmagar a cabeça da serpente. Porque o Senhor continua dizendo, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Só mais uma palavra de explicação. Algumas pessoas perguntam, ok, quer dizer que o Satanás, né, Jesus iria ferir a serpente, iria ferir Satanás, né? Mas como é que Satanás iria ferir o calcanhar de Jesus? Tu lhe ferirás o calcanhar. Isso significa o seguinte, meus irmãos, meus amigos, que Jesus ganhou essa vitória sofrendo. Então, o sofrimento de Jesus é justamente a serpente ferindo o seu calcanhar. Depois você medita sobre isso com mais calma e você vai entender melhor ainda. Bom, então esta foi a sentença sobre a serpente. Agora vamos ver sobre a mulher. Versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, pelo menos duas coisas aconteceram aqui com a mulher. Uma é que ela passou a ter, foi determinado, né, que ela passasse a ter filhos, parto com dor. Eu não imagino como é que seria um parto sem dor, mas quem sabe se não tivesse havido o pecado, seria uma dor menor, uma dor mínima, mas realmente com o pecado o parto passou a ser dolorido, né? Então essa é a sentença sobre a mulher. E a outra parte é que ela seria subordinada ao marido. Se ela já quando foi criada, já era para ser uma coadjuvante, então agora, com o pecado, então, diz que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aí começa o problema, esse assunto da submissão da mulher, que é decorrente do pecado. E a gente vê hoje em dia que há culturas, há povos aí, que a mulher mesmo não tem vez, é escravizada. Mas isso tudo é uma circunstância natural dessa situação. E há países, como é o caso do Brasil, os países ocidentais, os países cristãos, né, onde a mulher tem liberdade. Eu quero dizer para todas as nossas irmãs, todas as mulheres que me ouvem, que graças ao cristianismo é que as mulheres têm a liberdade que têm hoje. Né? Graças a Deus. Hoje a situação da mulher mudou demasiadamente em relação aos tempos antigos, por causa do cristianismo. O cristianismo foi que honrou a mulher. Muito bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí está, meus irmãos. E para o homem, olha só qual foi a sentença. Versículo 17. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quer dizer que o homem passou a ter que trabalhar pesado. Eu não digo que Adão, no Jardim do Éden, não trabalhasse, porque o trabalho faz bem à saúde, o trabalho, Deus é Deus de trabalho, Deus não apoia preguiçosos. Mas o trabalho de Adão tomando conta do Jardim do Éden, e tomando conta da terra e dominando, né, era um trabalho mais suave, né? E agora não, com o pecado ele foi suar na agricultura para poder ter o que comer. É o que nós entendemos aqui. E uma coisa também que nós vemos aqui é que a terra foi amaldiçoada. Queridos, o nosso planeta, por causa do pecado do homem, ele sofre. O nosso planeta sofre. O apóstolo Paulo diz, tem um texto lá que eu até anotei, Romanos capítulo 8, você pode depois procurar na Bíblia,
onde o apóstolo Paulo diz que a criação geme. A criação geme enquanto aguarda a redenção dos filhos de Deus. Está querendo dizer o seguinte, essa terra vai ser liberta da humanidade, né? Quem for para o céu vai para o céu, quem for para o inferno vai para o inferno. E essa terra fica livre do ser humano e Deus vai colocar vai criar uma nova terra e com certeza uma nova população. E a terra, portanto, está esperando por esse dia, que ela vai ficar esperando a manifestação dos filhos de Deus. É o que eu acabo de dizer. Então, meus irmãos, portanto, é assim. Que Deus nos abençoe a entender estas coisas, né? Porque houve de fato essa tragédia que caiu sobre o ser humano, sobre a humanidade, por causa do pecado. O homem ficou afastado de Deus, sofreu o afastamento de Deus, como também o homem sofreu a penalidade da morte. E é interessante eu frisar que essa morte aí, ela é dupla. Eu acredito que se não tivesse havido o pecado, quem sabe Adão e Eva seriam imortais. Mas como aconteceu o pecado, então veio a morte, que tem dois aspectos. A morte física e, principalmente, a morte espiritual, que é o rompimento de relações com Deus. Esse rompimento levava à morte. E hoje a humanidade está destituída de Deus, está afastada de Deus, a pessoa precisa voltar para Deus. E o caminho para voltar para Deus é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse homem que ficou destituído da presença de Deus por causa do pecado, ele não ficou entregue, completamente abandonado à sua condenação. Não, mas o Pai Celestial, ele providenciou a redenção do homem através da pessoa do Espírito Santo. Eu vou falar mais sobre a redenção na próxima mensagem, mas eu queria só fechar esta mensagem tocando num aspecto muito interessante da própria redenção. Porque sabe, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz a respeito do Evangelho: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso está ali na Epístola aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16. Nós explicamos para as pessoas que essa questão de crer no Evangelho, crer em Jesus, não é só acreditar. Não basta só você acreditar em Jesus. A palavra crer em Jesus é profunda. Essa palavra exige que você conheça Jesus, que você conheça Cristo, além de crer, e que você esteja em Cristo, entre numa relação íntima com Ele, passe a ser um íntimo de Jesus, você em Jesus e Jesus em você. Isso é que a Bíblia indica, que a Bíblia explica. Tanto é que o apóstolo Paulo ainda, eu vou ler aqui no capítulo 8 de Romanos, estamos em Romanos capítulo 8, olha o que ele diz aqui, versículos 1 e 2. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, há uma lei aqui, a lei do Espírito da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. Essa situação que a humanidade ficou por causa do pecado, afastada de Deus, destinada à condenação, sofrendo toda a sorte de males, essa humanidade pode se libertar se aplicar essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é só para aqueles que acreditam em Cristo Jesus,
mas para aqueles que se envolvem com Jesus, aqueles que são salvos por Jesus, aqueles que vivem relacionados com Jesus. Agora você pergunta, pastor, que lei do Espírito da vida é essa? Porque aqui está a chave da questão. Olha, vou reler versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, que lei do Espírito da vida é esse? Aliás, outra pergunta, que Espírito da vida é esse que Paulo está falando? Meus irmãos, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem uma lei, quer dizer, uma forma de agir que rebate, que neutraliza, que derrota, que afasta essa outra lei do pecado e da morte. O pecado que leva à morte. Então, a lei do Espírito da vida é tão forte que Paulo fala dessa maneira. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem estava na condenação entra para a vida. Entra para a vida. E então, como é que se aplica essa lei? Porque você diz assim, ok, então, poxa, eu estou aqui no pecado, eu quero me livrar do pecado, eu quero agradar a Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero me converter, eu quero mudar a minha vida. Como é que eu faço? Aí eu vou lhe dizer qual é a lei do Espírito da vida. Inclusive, eu vou primeiro para o Antigo Testamento e depois eu venho para o Novo Testamento. Olha, eu estou com a Bíblia aberta, estou abrindo aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, está aqui a lei do Espírito da vida. Deuteronômio 30, a partir do versículo 11. O Senhor diz para o povo de Israel, como depois Paulo vai dizer para nós. Deus diz assim, este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. E aí completa o Senhor dizendo, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então é assim, este assunto está nas nossas mãos decidir. Meus amigos, meus irmãos, o nosso Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Jesus Cristo já fez tudo o que tinha que fazer. Jesus já desceu ao céu, do céu, já pisou aqui na terra, já se fez carne, morreu na cruz para nos salvar, derramou o seu sangue por nós. Agora, como é que se diz? O assunto vem para o nosso colo aqui. Nós é que tomamos a decisão. Deus diz, eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Aí ele diz, não é difícil, não está lá no céu, não está além do mar, não está no fundo do abismo, mas ele diz aqui, esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. E o apóstolo Paulo, vamos para o Novo Testamento agora, ele complementa, ele diz aqui, venha para Romanos, vamos aqui para a carta aos Romanos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 10, aqui do versículo 6 para frente, ele diz assim, a justiça decorrente da fé, e agora ele vai repetir o que está lá no Antigo Testamento. A justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, e agora olhe, a lei do Espírito da vida, que é aplicada em nós e nos dá vida, está aqui. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé.
que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então pronto, meu amigo, a redenção do homem, esse homem que, como nós começamos a considerar na semana passada, esse homem criado por Deus, colocado nessa terra maravilhosa, esse Deus que é criador, que está interessado nas suas criaturas, esse Deus que colocou Adão e Eva no jardim do Éden e que o casal pecou contra Deus, desobedeceu a palavra de Deus, se colocou numa situação de condenação. Como é que esse homem é libertado? Como é que esse homem é resgatado? Jesus fez tudo, Deus fez tudo, agora está na mão desse homem. Esse homem vai dizer, eu confesso. E no caso agora é confessar Jesus. É confessar Jesus. O Evangelho é a revelação final de Deus. O Evangelho é o cumprimento do Antigo Testamento. Todas aquelas coisas do Antigo Testamento foram preparatórias para Jesus chegar, fazer a obra na cruz e nós recebermos, nós sermos facultados. Você me pergunta, mas o pessoal dos antigamente, como é que fica? Esse pessoal, vou lhe dizer, Deus falou com eles, Deus teve maneiras de falar com eles. Nós temos que pensar agora em nós que estamos aqui. Então, Paulo diz, olha, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, eu confesso, é pela minha declaração, é pela confissão da nossa boca é que nós recebemos a salvação. Então, aí está, meus amigos, meus irmãos, o plano perfeito de Deus. Então, primeiro a criação, depois a queda e agora Deus providenciando a redenção, cujo assunto eu vou falar na próxima mensagem. Mas eu queria agora fazer este apelo. Será que entre nós há alguém que me diz, pastor, eu estou fora dos caminhos de Deus e eu quero voltar para os caminhos de Deus? Eu quero me reconciliar com Deus. Honestamente, eu não tenho certeza da salvação da minha alma e eu quero ganhar certeza da minha salvação. Pastor, me ajude, faça alguma coisa. Eu vou fazer. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir que você confesse o nome de Jesus, como está escrito aqui, e eu vou orar por você. Melhor dizendo, nós vamos orar, porque eu estou, neste momento, rodeado espiritualmente de uma igreja, uma grande igreja. Nós estamos todos congregados, invocando o nome do Senhor, aqui no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, até fora do Brasil, nós temos pessoas nos assistindo, nos acompanhando, né? Então nós vamos todos nos juntar e vamos orar por você, você que deseja dar um passo para Deus, um passo para Jesus, você que deseja se reconciliar com Deus, você que deseja não só declarar que acredita em Jesus, mas você quer se envolver com Jesus. Então eu vou orar por você agora. Se você quer, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, junto com todos os demais, e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, continuamos em tua santa presença. E em primeiro lugar, meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Quero agradecer pela tua salvação, pela redenção dos homens que tu tornas facultativa para todos nós. Então, Pai, eu quero te agradecer por isso e quero também agradecer pela multidão que já te aceitou, por todos aqueles que já são convertidos, por todos aqueles que já deram o passo para o Senhor, já estão seguindo os caminhos de Deus. Mas agora, este meu amigo, esta minha amiga, este senhor, esta senhora, este jovem, este adolescente que levantou a sua mão, disse, eu preciso. Agora tu estás vendo esta pessoa, meu Deus. Então agora eu peço, perdoa os seus pecados, salva a sua alma, entra no seu coração, porque eu não posso entrar, só tu, meu Deus, é que podes entrar.
Então, opera agora, salva agora, liberta agora, revela-te a essa pessoa. Meu Deus, porque tu tens uma maneira de falar conosco. Tu, ó Deus, tens uma maneira de entrar no nosso coração e nos fazer sentir a salvação, a redenção. Ó meu Deus, opera agora, faz melhor do que o que eu estou te pedindo, Senhor. Porque eu já tenho esgotado os meus argumentos, já tenho esgotado as minhas palavras, agora é contigo, meu Deus. Entra na vida do meu amigo, opera agora, salva, perdoa, liberta, transforma, que o meu amigo, essa pessoa que está orando comigo agora, se sinta uma nova criatura. Que nasça de novo agora, por dentro, nasça uma coisa nova da parte do nosso Deus. Que a pessoa, esse meu amigo, minha amiga, saia da morte e venha para a vida. A vida que Cristo oferece, a vida que Cristo nos dá. Oh Pai, eu oro com fé. Faz melhor do que o que eu estou te pedindo, meu Deus. Pois é no nome de Jesus que eu agradeço por tudo isso, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, depois desta palavra, seria muito bom que as pessoas que tomaram uma decisão nesta manhã, que estão querendo se reconciliar com Deus, eu poderia ajudá-los por meio de um contato assim mais pessoal. E então eu queria que você se comunicasse conosco, né? Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram, né? Transmitindo esta palavra, mas você pode telefonar para nós. Aí embaixo, onde tem a descrição da transmissão, tem o número do nosso telefone, os contatos, você pode anotar e telefone para nós. Uma das secretárias nossas vai atender e você diz, olha, eu queria ter uma conversa com o pastor Valmir. E então o que a pessoa vai fazer é anotar o seu telefone, o seu nome e possivelmente o horário melhor para eu telefonar, e aí eu vou fazer esse telefonema, vou entrar em contato com você. E no mais, olha, eu convido você para estar conosco na nossa programação diária aqui, o Momento de Fé, todos os dias, 9 da manhã, este mesmo horário, né? É o nosso horário consagrado aqui durante o dia, é 9 horas da manhã. Então, é isso, meu querido amigo, para mim será um grande prazer atendê-lo, a gente conversar, estarmos juntos. Muito bem. Mas agora, vamos nos preparar para terminar este culto. Eu louvo a Deus pela palavra desta manhã. Eu espero que os meus irmãos estejam animados, encorajados. Estou me lembrando de uma coisa. Olha, domingo que vem nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. Estão sabendo? É o primeiro domingo do mês de julho. E então vamos celebrar a Ceia do Senhor. E aí, queridos, vocês vão me permitir uma coisa. Eu anunciei que esta série de mensagens sobre a cosmovisão cristã seriam 4, né? Então 2 eu já lhes trouxe, sobre a criação e a queda. As 2 próximas serão a redenção e a consumação. Muito bem. Só que eu vou lhes pedir um favor de eu proferir a terceira mensagem de hoje a 15 dias. Pode ser? Porque domingo que vem nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a comunhão, e então eu tenho uma palavra especial que não vai fugir dessa linha de pensamento. Eu vou falar para os meus irmãos, domingo que vem, sobre 5 coisas que Jesus fez na cruz. Jesus morreu na cruz, não foi? Então, ele fez 5 coisas importantíssimas na cruz. Então você vê que está dentro da linha de pensamento, muito embora o tópico seja, na próxima mensagem, a redenção, né? Pois bem, até que, digamos, prepara para o assunto da redenção. Então, portanto, me permita isso e não esqueça, no próximo domingo celebraremos a ceia e você sabe de todas as providências que você tem que tomar. Eu me refiro a você ter pão e vinho em casa e todas aquelas coisas que nós já falamos, e assim nós celebraremos a ceia do Senhor. Tudo bem? Ok, muito obrigado. Desculpe, eu ia esquecendo esse detalhe. Domingo que vem é ceia do Senhor e portanto,
a sequência da série será de hoje a 15 dias. Muito bem. E agora, ao terminar, eu tenho uma música especial, uma música muito interessante para oferecer para os meus irmãos, que não é cantada pelo nosso grupo daqui da igreja. É um grupo de fora que vai cantar. É o seguinte, meus irmãos, o meu sobrinho, né, o Marco Jacó, que mora em Brasília, ele tem um grupo de rapazes cristãos, né, membros de diversas igrejas, e inclusive morando em diversas cidades, Belém, Pará, Brasília, cidade no sul, eu acho que até de Curitiba, então várias cidades. Então eles se juntaram e cantaram esse hino que nós vamos apresentar agora, né? E o hino é em homenagem aos 109 anos do movimento pentecostal do Brasil. E esse hino foi apresentado nas comemorações em Belém, Pará, na Assembleia de Deus, onde tudo começou. Então nós vamos ouvir este hino. É um hino da missionária Frida Wingren, que foi já falecida, né? Esposa de um dos missionários, do pastor Gunnar Wingren. Ela fez essa letra: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. É uma forma de dizer o seguinte, que quem se entrega para fazer a obra de Deus não pode recuar, né? Então o grupo vai cantar, nós vamos apreciar, e depois que eles cantarem, quando encerrarem, eu retorno. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para Deus Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que domingo maravilhoso, meus irmãos. Estarmos juntos pelas redes sociais. Eu não posso ver os meus irmãos, eu estou com saudade de todo mundo, com vontade de ver o rosto de todo mundo, poder cumprimentar, como sempre a gente faz na igreja, mas paciência, é isso mesmo, né? Nós vamos agora nos preparar para terminar. Eu peço que todo mundo que está me assistindo, se possível, fique em pé onde você está, e nós vamos daqui a pouco estender as mãos, porque eu vou pedir que nós façamos agora a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que todo o povo de Deus agora estenda as mãos para receber a bênção. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para sempre. E todo o povo de Deus, em concordância, diga amém, amém. Meus irmãos, um bom dia a todos, um bom domingo, um bom almoço, uma boa comunhão com a sua família, e que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.